Aquele período em que chega o Consolador à Terra nos convoca a uma análise para que venhamos a entender o papel da doutrina espírita para a humanidade e o porquê ele surge naquele momento, para que venhamos a fazer a homenagem devida à obra que dá título ao nosso estudo da tarde. No dia 6 de janeiro de 1868, era apresentado o último livro da codificação espírita, a Gênese. Logo fazendo aniversário ontem, e nós estamos nos referindo a esta obra. Não obstante, para chegarmos a ela e entender o que ela nos traz de importante para as nossas vivências e a superação dos desafios que a vida apresenta, é preciso ter a compreensão desse cenário daquele período, tendo em vista que a religião, desde sempre, em especial o cristianismo, sofrera acusações e perseguições em todo o período. Naquele especificamente, nós iremos observar as bases de tudo aquilo que hoje serve para nós como a tecnologia e o conforto que temos. O mundo saía, porque a Europa era o centro desse mundo, daquela Revolução Francesa, do qual todos nós ouvimos sempre um lado muito positivo, da liberdade, da igualdade, da fraternidade. E não poucas vezes nos falta a análise crítica de entendermos que, de outro lado, houve uma verdadeira afronta a tudo aquilo que a Igreja, em especial o Evangelho, nos trazia como um roteiro de vida. Passado o período napoleônico, mais adiante adentra-se esse processo de uma aparente paz, de uma reestruturação da Europa, verdadeiros, vamos dizer, missionários do campo da filosofia e do campo da ciência começam a apresentar as suas características, porque até isso o Espiritismo nos ensina, que esses indivíduos que vêm à Terra com missões nem sempre se encontram apenas na seara religiosa. Mas observemos quanto, naquele período, a humanidade avança em termos de tecnologia. Vamos sair de uma condição de uma luz a óleo, a azeite, e passarmos a ter a lâmpada. Vamos ter agora o trem a vapor, a industrialização, o encurtar dos espaços através do telefone. Mais adiante, naquele século, o início do cinema. Veja quantas condições eram apresentadas num cenário que fazia com que o indivíduo saísse daquela sombra de vivermos quase ainda numa Idade Média, para vivermos uma realidade que nos trazia o conforto e a solução para algumas problemáticas, em especial no campo da saúde. O homem agora tinha a possibilidade de sair desse campo do mito e compreender o microcosmos de bactérias que agora atingiam aqueles que passavam pela doença e os seus missionários, nos trazendo as soluções dessas problemáticas que, repito, tornar-se-iam a base dessa tecnologia que hoje nós estamos a usufruir. E é indiscutível que após o grande abalo daquela Revolução Francesa, em que aquele Deus com aquelas características era afrontado, dificilmente o homem agora daria um passo atrás para aceitar de goela abaixo a compreensão na forma com que era apresentado aqueles princípios religiosos. É neste cenário que nós iremos observar o romper do silêncio dos túmulos. Os espíritos bradam a realidade que muda o paradigma daqueles que entravam em contato com essa verdade que ainda estava vinculado ao sobrenatural num período de uma escola filosófica na Europa, cuja era necessário a vivência, o processo da experimentação para saber se aquilo era verdade ou era falso. Então assim acontecia.
Os cientistas e filósofos da época olhavam para os fenômenos que se iniciavam e que nem nome de espiritismo tinha, como fenômenos de indivíduos que gostavam de utilizar da boa vontade das pessoas. E é exatamente aí que grupos de espíritos também missionários, agora reencarnados e que tinham essa, vamos dizer, bagagem de não se deixar levar pela massa, em especial, que brada com medo daquilo que não se conhece, e rompe este pré-conceito, esse conceito pré-estabelecido, e avança na análise daquelas mensagens, que abriria indiscutivelmente uma nova era para a humanidade, que ainda não conseguiu compreender de uma maneira ampla as consequências desse mundo espiritual. Não obstante, torna-se algo divisor de águas para o indivíduo que, cansado das faltas das respostas que a ciência não consegue dar, ele avançar para o conhecimento dessas leis do espírito, e a partir dali ele transforma o seu processo existencial, desde que saia do campo do conhecimento e avance para o campo da vivência. Porque conhecer por conhecer, nós conhecemos várias teses. A pergunta é, nós adotamos quais teses para que sejam o norte da nossa vida? Eis é o grande ponto da questão. E Allan Kardec, então, à época professor Rivaio, é convidado a encabeçar este grupo que já trazia um grande número de questões, do qual esses espíritos respondiam sobre inúmeros assuntos da realidade humana, bem como de assuntos cuja curiosidade nos atinge até hoje, quando encontramos pessoas que dizem assim: nunca ninguém voltou de lá para dizer como é. Não sei se vocês já ouviram isso, mas já ouvi muitas vezes. Portanto, no momento em que eles entravam em contato com essas consciências libertas da matéria, essa curiosidade aguçava, e não podemos esquecer que a influência, tendo em vista que era um momento crucial para lançar luz também sobre esse aspecto do contexto humano, eles eram inspirados a determinadas perguntas, do quais todos nós, se tivermos algum momento, ou se tivemos algum momento, de procurar entender toda essa engrenagem do universo, um dia talvez já tenhamos nos perguntado, por exemplo, se Deus de fato existe. E se esse Deus veio antes ou depois da explosão, ou se o que é que existia antes de tudo isso ser formado. Será que não seria um papel ofício tudo branco? Mas até aí já era alguma coisa, porque o nada, nós não conseguimos atingir essa percepção do nada. Então esses homens começaram a questionar a estes espíritos, que trouxeram informações que falavam a razão diretamente e não encontravam paralelo nas tradições como um todo, apesar de se ver essas verdades espalhadas em toda a história da humanidade. E fora lançada, então, essa primeira grande obra, que podemos dizer que é o grande alicerce, a base dessa nova verdade que Allan Kardec vem, na sua introdução, contar a história do como surgiu esse espiritismo, palavra cunhada pelo próprio, de tal forma que não existia espiritismo enquanto se estudava os fenômenos. E de maneira muito peculiar, Allan Kardec vai dizer que todos os adeptos desta nova doutrina, no qual ela tem bases muito bem solidificadas e apresentadas, será chamados de espírita ou espiritista. Sendo assim, agora ele cria uma segunda e um terceiro termo para aqueles que encontravam naquelas palavras o roteiro, a explicação desta engrenagem do qual nós fazemos parte. Com isso, Allan Kardec então apresenta todas as teses trazidas pelos espíritos numa construção de raciocínio no qual daria àqueles que entravam em contato uma ideia diferente do todo, a começar pela própria figura de Deus, sendo a primeira parte do Livro dos Espíritos. Quando ele vai falar sobre essa condição da Gênese,
da formação do mundo, das raças adâmicas, algo que nos traria um ponto de vista distinto daquele que estávamos acostumados. Logo em seguida, ele vai apresentar na segunda parte do mundo espiritual ou do mundo espírita. E aí impacta mais uma vez a comunidade que lia através da revista espírita essas novidades. Porque a mente, por mais brilhante que fosse, jamais conseguiria criar um sistema completo e perfeito que se encaixa e que enfrenta aquilo que a ciência colocava, ao invés de fugir criando dogmas, mas convidando indivíduos a adentrarem a seara espírita para investigarem, para averiguar se aquilo que estava sendo posto era verdade ou mentira. É interessante porque não percebemos muitas vezes essa conduta nas religiões, onde ela cria determinadas ritualísticas, fazendo com que o indivíduo acredite que vai gerar resultados e quando há questionamentos, os indivíduos dizem que é um mistério. Porque, afinal de contas, não tem como investigar, como partir para utilizar da ferramenta da razão. E assim ele fazia o oposto. Convidava aqueles que desconfiavam para, através das pesquisas, das experiências e da própria linha filosófica, poder trazer uma verdade que desse a resposta que o Espiritismo então colocava. Ele apresenta então agora a segunda parte. Não somos da Terra, nós somos espíritos. O mundo original é o mundo dos espíritos. Complexo, porque dentro desse processo do mundo espiritual, ele vai falar uma tese de encarnar. Não é reencarnar, é encarnar, é vir à Terra pela primeira vez. Então, aquela ideia que nós estamos livres de um passado já não acontecia, de que o Espírito nascia naquele momento em que nós bradávamos a nossa chegada através do parto, cai por terra. E até então ninguém havia trazido essas minúcias desses detalhes, porque os espíritos diziam que é necessário vir à Terra para atingir essa plenitude, auxiliando a própria evolução e a evolução da sociedade. E ele, de forma lógica, levanta um questionamento. E se porventura nós falharmos no meio do caminho? Ou se esse planejamento não der certo, morrer como criança, ou quando criança, o que é que valeu? E agora, vai para onde? Então os espíritos dizem a ele, nesse caso é necessário reencarnar. E agora, além da tese da encarnação, ele apresenta a da reencarnação, gerando para os pensadores uma tese completamente diferente que gera uma revolução e que nós iremos observar lá na frente, quando chegarmos nesta obra, os espíritos falarem sobre isso. E é necessário transitar uma a uma para compreendermos a essência do que nos traz a Gênese. Livro este que a maioria de nós espíritas aqui presentes já teve a oportunidade de ler. Não é verdade? Tudo bem, não é? Importante. Eu fiz esse teste na terça-feira. Evangelho, quem leu o Evangelho segundo o Espiritismo aqui? Por favor. Olha, que beleza. A gente fica feliz quando a gente vê isso, porque, né, sinal de contas, a gente está alimentando, se nutrindo. É o roteiro. A Gênese, quem já estudou, já aumentou a quantidade, mas ainda assim a gente percebe que ainda é bem desconhecido a Gênese, né? Até porque quando a gente começa aquela história de revelação, o caráter da revelação espírita, de Deus, aí você, rapaz, o negócio vai complicando tanto que vamos para o Evangelho, que é melhor ficar no Evangelho. No máximo, o Livro dos Espíritos. Mas é exatamente, a gente precisa caminhar o entendimento das obras para desaguar na Gênese e compreender o quão ela é curiosa em alguns assuntos e nos traz algumas informações para a nossa vida do cotidiano, por incrível que pareça. Então, quando ele fala agora dessa segunda parte do mundo espiritual, aí ele fala da influência,
que os espíritos influem em nossa vida. Então ele abre um universo completamente distinto. E algumas teses que eram sustentadas naquele, como neste período, vão caindo por terra. Teses materialistas de todos os matizes. Porque o espiritismo, ele apresentava ali, vai trazer conceitos originais, dantes nunca pensados. Nesse instante ele avança e vai nos falar na terceira parte das leis morais, mostrando que esse espírito, ele foi colocado aqui, mas existem regras, normas gerais do universo, do qual nós devemos vivenciar. E é nessa terceira parte que surge para a doutrina espírita uma figura emblemática, crucial, ponto de convergência, no qual toda a lei moral vai encontrar-se sobre os seus ombros, que é a figura de Jesus de Nazaré. Allan Kardec surpreende-se a tal ponto de perguntar aos espíritos: ora, se Jesus tudo falou, por que vocês estão falando algo que é igual, que é semelhante? Qual a razão disso, tendo em vista que ele já disse tudo? E ele chega a essa pergunta diante da resposta que esses espíritos estavam dando. Então, ele, por sua vez, o Espírito Verdade vai dizer a ele de maneira enfática: porque vocês esqueceram. A humanidade esqueceu na hora em que ela, de alguma forma, come do fruto do conhecimento, naquela figura do jardim do Éden. Ele agora opta por viver as próprias leis, caminhar com os próprios pés, deixando de lado aquilo que está sendo oferecido a ele como roteiro. E, por consequência, nós iremos lhe apresentar agora na quarta parte do Livro dos Espíritos, das esperanças e consolações, o resultado de quando não se obedece a essas leis divinas, morais, leis naturais, as consequências vão vir. E essa percepção macro nos apresenta um Deus cujas leis não encontra paralelo em essência, ou melhor, nas minudências, naquilo que há de mais estrito e nas entrelinhas algo comparado, porque esse Deus deixa de ser apenas aquele Deus de Moisés, nem é só um pai, mas é toda uma engrenagem, e que é dada a este indivíduo chamado espírito a oportunidade de tecer a sua própria vida, entrando em contato com as consequências, sendo positivas ou negativas. Imaginemos que neste século de tanto ceticismo, de um materialismo tão forte e da necessidade da pesquisa para comprovar se aquilo era real ou não, vir uma bomba como essa apresentando teses completamente distintas, que faz com que a gente venha a entender que algumas coisas que são sustentadas em nossa sociedade não encontram eco na doutrina espírita. Primeiro, porque Deus não faz distinção nenhuma. Somos todos criaturas, somos filhos dessa divindade saídas da mão do Criador. A essência de ser espírito e a possibilidade de vir à Terra nessa condição da reencarnação me coloca em cenários dos mais diversos. Cenários estes que nos convoca a olhar para aquele que é a centralidade da moral espírita, que é Jesus, e entender quando ele dizia que a máxima classificação dentro das lições que ele trazia não era de doutor, mas é chamar a todos de irmãos. Porque, afinal de contas, se hoje nós estamos reencarnados em Jaboatão, em Piedade, assistindo a palestra no Jefa, os nossos irmãos encontram-se na África reencarnados, mas olha o sofrimento. Mas um dia talvez já tenhamos estagiado por lá. E olha, porque os homens, aquele machismo pernóstico, não esqueça que talvez tenha sido você ontem, a mulher, ou será amanhã. E aquele que faz a distinção de cor, porque é preto, porque é amarelo, porque é azul, porque é verde, amanhã poderá transitar ou já traz em si essa experiência pregressa.
Então vejamos que abalo estrutural causa nesse contexto social, ou melhor, sociológico, estudando esses movimentos que regem o que os teóricos trazem as suas teses à luz da doutrina. Olha que interessante. Rico hoje, pobre amanhã, miserável depois, classe média. E assim a gente segue nessas múltiplas experiências. E quando se fala desse Deus, então, vejamos as novidades. Ninguém nasce no meio de uma favela porque simplesmente na hora do giro do planeta que você estava reencarnando caiu ali. Mas, pai, que falta de sorte. Parece a roleta daquele jogo de domingo que passava no Silvio Santos. Soninha já falou aqui, Silvio Santos. Você gira e fala, vamos ver onde eu vou reencarnar. Mas não funciona assim. Não está em ritmo de festa. É em ritmo de evolução. É nessa leitura do cenário que esse Deus, ajustado àquelas leis morais, observando as consequências que está na quarta parte, que faz com que o indivíduo agora reencarne. Então não tem porquê, como espírita, trazermos muros que dividem, porque um dia nós estaremos de um lado do muro, no outro dia, do outro lado. Há uma obra do espírito André Luiz que fala sobre isso, chamado Ação e Reação. Vale a leitura. Famílias inimigas, ora reencarna aqui, ora do lado de lá. Olha que beleza. Imagina a gente, aquela família que a gente não gosta, aquela pessoa que a gente tem uma extrema dificuldade. Aí você, que beleza, vai virar neto da pessoa. Na encarnação. Olha que beleza. Vejamos como a tese espírita ela é realmente diferente. E quando fala da saúde, então, vamos transitar em campos diversos, mostrando que essas doenças nada mais são do que a aquisição de energias negativas deletérias pela fuga da lei divina. Então fora lançada a base do Livro dos Espíritos, criando, obviamente, uma grande balbúrdia. De um lado, os religiosos que não aceitavam a tese da reencarnação, apesar de não poder falar da questão moral. Do outro lado, aqueles céticos que diziam que a comunicação com os espíritos era coisa da cabeça, daquelas pessoas que são loucos, e que loucos ficariam se entrassem em contato com o espiritismo. Allan Kardec, então, percebendo que virava a febre, a mando dos espíritos, gera a segunda obra, que está vinculada à segunda parte do Livro dos Espíritos. A segunda parte fala do mundo espiritual, e agora ele vai apresentar o Livro dos Médiuns, que viria a mostrar às pessoas para desmistificar aquilo que é tão mistificado, que é a comunicação com os espíritos. Vai falar da metodologia, vai falar da possibilidade de como acontece esse fenômeno. Mais adiante ele lançaria a tese que viria a complementar pela necessidade das experiências que as pessoas tinham em ouvir os espíritos, ora felizes, mas em sua maioria das vezes em sofrimento, vai apresentar o extrato da moral cristã, obra que, segundo levantaram o braço, a maioria daqui visita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ali apresentando um roteiro para que as consequências negativas não venham a ressurgir em nossa vida, bastando a que nós já temos. Porque todos nós temos desafios contemporâneos. Todos nós trazemos algum processo, seja de doença, seja de complicação familiar, seja de desafio socioeconômico, ou qualquer outro de fundo emocional, psicológico. São as consequências desse ontem. E o Evangelho é o roteiro que nos garantirá não mais um passado feliz, porque o passado a gente não muda. A verdade é que a gente alivia. Mas a consequência do que fizemos ontem chega. Mas o futuro começa a ser desenhado de forma diferente. E uma beleza que os Espíritos dizem, até quando vai a sua prova? Até quando vai a prova do seu irmão? Se a prova tem como objetivo fazer com que o indivíduo modifique a sua realidade, a divindade ela não é masoquista ou ela não é torturadora de querer fazer com que o indivíduo continue sofrendo quando ela já aprendeu.
E é algo que a gente precisa refletir urgente. A dor na doutrina espírita, nesta obra que é apresentada, que é o Evangelho, até isso ela modifica a característica, porque a dor é algo que nós fugimos dela sempre. E o Evangelho diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, na medida em que ele compreende que a dor nada mais é do que o expurgar, o colocar para fora tudo aquilo que nós angariamos de equivocado ontem. É o que pesa na nossa bagagem espiritual. Até isso o espiritismo muda. Aí as pessoas dizem, vocês espíritas gostam de sofrer. Eu digo, não. Não é que a gente gosta de sofrer, a gente faz o possível para não sofrer. Mas na hora em que o sofrimento chega, eu não reclamo com Deus. Eu compreendo que isso é o ajuste da lei. É uma convocação. Já que eu não aceitei caminhar pelo roteiro do amor, me resta a ferramenta última dele. Porque eu digo que a dor é a ferramenta última do amor. Já que você é convidado, como o próprio Cristo convidou aquele jovem rico, larga tudo, dá aos pobres e segue-me. Foi feito o convite, isso acontece conosco diariamente, na verdade ao longo de toda a nossa história evolutiva. Mas a gente prefere caminhar com os próprios pés, e é lícito, tanto é que nos é dado livre arbítrio. Só que ao mesmo tempo ele nos fala da responsabilidade, e a dor então, nessa perspectiva espírita, vai nos trazer que é um acerto de contas, e o mais interessante, não é do homem com Deus, é do homem com a sua consciência. Esse é o X da questão. E a partir dali ele avança. Se nós não compreendermos ou não quisermos seguir aquilo ali, ele nos deu de presente a quarta obra, chamada o céu e o inferno. Então observemos que temos agora todo um manancial de informações. São esses códigos. E o céu e o inferno vai tirar da cabeça da gente essa ideia de que a gente vai ou para o paraíso ou vai para o inferno, baseado nas teses que vinham anteriormente. E aí ele diz, andaremos em bandos na espiritualidade. Mas, Alisson, não acredito. Isso eu só estou transformando a mensagem em algo mais simples. Porque é a famosa lei da afinidade. Aquilo que eu penso é o que eu sou de fato. O que eu executo já é fruto do que eu alimento. Porque a boca, o coração, né? A boca está cheia do que fala o coração. É isso, Sonia, eu troquei. O coração está cheio? Muito bem. Que bom. Vocês estão estudando, hein? Obrigado. Então percebamos que a nossa essência é quem responde. E aí a gente faz uma leitura, que eu gostaria que fosse uma leitura muito simples. A boca fala do que está cheio o coração. Então a gente faz uma leitura simples. Na medida em que a gente observa as pessoas que hoje partiram a nossa vida e as nossas crenças, esses provavelmente são os tipos de espíritos que estarão conosco do lado de lá. Porque essa lei de afinidade nos une. Porque o ser essencial é o ser do espírito. O mundo verdadeiro é o mundo dos espíritos. Olha que interessante. E a partir dali, a vida do mundo espiritual será a continuidade do que é na vida material. Então, minhas parcerias, meus objetivos de vida, aquilo que eu gosto de assistir, por exemplo, tudo isso eu trago em mim e é o que eu reflito nesse mundo material e que há de continuar no mundo espiritual. Então o céu ou o inferno será exatamente a nossa vivência nesse mundo. Não é um lugar circunscrito onde encontraremos o diabo com o espeto, os chifres, e agora eu lhe pego. Mas olha, se eu li na obra de André Luiz, do espírito André Luiz, que existem espíritos que se apresentam assim, sim, porque eles acreditavam tanto na figura do demônio que eles conseguem modificar a própria estrutura espiritual apresentando-se como querem. Mas são todos filhos de Deus, partindo dessa mesma lei. Mas vão viver do lado de lá a mesma realidade. Há uma obra chamada Sexo e Obsessão, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, onde ele vai apresentar para nós o cenário do carnaval. Mas, Alisson, é chamada Cidade Perdida. Fica a dica. Onde a condição da sexualidade, ela eclode de uma maneira ímpar. E segundo o relato,
Antes de acontecer aquelas festas que nós conhecemos hoje, de trio elétrico, de verdadeiras falta de limites morais, acontece na espiritualidade. E que eles encontram um eco naquelas pessoas que estão ali dançando, brincando, mas que trazem dentro de si esse desejo de botar para fora as nossas sombras. Então, verdadeiros desfiles, leiam na obra. São 2 obras que versam sobre isso e que tocam nessa questão. Sexo e obsessão e loucura e obsessão. Nas fronteiras da loucura, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Nas fronteiras da loucura ele vai falar com precisão sobre o cenário do carnaval. E esse sexo e obsessão é mostrar o quanto essa questão da sexualidade hoje, que é tão forte nas pessoas, nos jovens de todas as idades, que já acontecia no mundo espiritual. E aí vamos ver espíritos em questões de exaustão, pelo uso desgovernado do sexo, como esse não tivesse uma função verdadeira para a divindade. Mas, enfim, é isso que acontece nessas 4 obras. Lançado a primeira em 18 de abril de 1857, 10 anos depois, quase, teremos o lançamento de A Gênese. No dia 6 de janeiro, como dissemos, de 1868. Quase 11 anos. 10 anos onde teve a oportunidade das pesquisas. 10 anos da maturação do pensamento espírita. 10 anos daqueles princípios inovadores. E a partir dali ele vai aprofundar a primeira parte lá atrás. Mas Alisson, ele aprofundou a segunda parte do Livro dos Espíritos, ele aprofundou a terceira parte do Livro dos Espíritos, ele aprofundou a quarta parte do Livro dos Espíritos, mas no final ele aprofunda a primeira parte, porque é a base. Pensar sobre Deus e suas leis é a base de todo edifício. É uma espinha, é a coluna. Se qualquer coisa sair desta coluna, fugir a essa coluna na linha de raciocínio, deu errado. Tem alguma coisa errada. Liguem um sinal de alerta. Então ele agora mergulha. E aí ele faz uma análise desses 10 anos. Não que ele fale diretamente, mas ele narra. Depois de quase 11 anos, ele narra. Para mostrar que agora é o pensamento maturado das experiências e investigações do que a ciência vinha confrontar e nunca conseguiu, como até hoje não conseguiu, derrubar nenhuma tese espírita. E ele começa falando desse caráter da revelação. E ele confirma para nós a revolução que é o pensamento espírita. E eu vou pedir licença para que, na própria linguagem dele, ele coloque: o simples fato de poder o homem comunicar-se com os seres do mundo espiritual traz consequências incalculáveis da mais alta gravidade. É todo um mundo novo que se nos revela e que tem tanto mais importância. Quanto a ele hão de voltar todos os homens sem exceção, ou seja, ninguém escapa, morre todo mundo. O conhecimento de tal fato não pode deixar de acarretar, generalizando-se, profunda modificação nos costumes, no caráter, hábitos, assim como nas crenças que tão grande influência exerceu sobre as relações sociais. Veja ele dizendo: essas mudanças de hábitos, de costumes, das relações sociais. Por isso é algo mais maduro. É uma leitura em que a gente vai perceber que não é um beabá. É aquele que já compreendeu os princípios, que já teve a oportunidade de refletir sobre e encontrará nessa Gênese agora um passo adiante. Por que, Alisson, um passo adiante? Porque o nome verdadeiro do livro, na verdade, são 3. Resumiu-se para a Gênese, para facilitar o entendimento. Mas a Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo. 3 assuntos curiosos. Porque a pergunta principal: de onde viemos? O segundo ponto, os milagres, que sempre foi um ponto de discussão. E é o que a gente espera em nossa vida muitas vezes. E o terceiro são as predições. O que é a predição, Alisson? É a presciência. É a ideia de saber o que vai acontecer lá na frente. E aí ele bota aqui nessa obra todas aquela presciência que Jesus de Nazaré tinha. Onde ele falava a Simão Pedro: olha, você vai me trair, viu?
É uma presciência. Antes de acontecer, ele já falava. Vai chegar o dia do Consolador. Eu vos enviarei o Consolador. Presciência. Sinais dos tempos, quando ele fala o sermão profético. E a nova era, que é o que a gente aguarda, na expectativa que aconteça. Só que eu quero dizer uma coisa, é frustrante. Mas, Alisson, é frustrante? É frustrante. E eu vou dizer já porque é frustrante. Comecemos desse caráter da revelação, como lemos, ele já vai trazer isso. É uma verdadeira revolução. Agora cabe a nós pegar um gancho com o livro dos médiuns, quando ele classifica os espíritas, e diz assim, espírita verdadeiro ou espírita cristão. É aquele que conhece os postulados da doutrina e adota para a sua própria vida. E a primeira reflexão que vamos fazer neste domingo é se de fato essa doutrina tem feito a revolução necessária na nossa existência. Porque no mundo já viu que o negócio ainda não funciona. Mas em nós, a mudança de hábito, de costumes, de caráter, de relações sociais, será que de fato agora passa a ter lógica quando Jesus nos convoca a tratar outros como irmão? Alisson, pelo menos lógica já tem. Agora a gente se esforça para dar um passinho extra, não é? Lógica já tem. Saímos da mão do Criador, todos simples e ignorantes, todo mundo fazendo parte desse mesmo cenário. Então, de fato, somos irmãos na tese espírita de maneira muito clara. Lembro, e eu citei isso aqui que a gente estava na terça-feira, né? Eu olho para aqueles castelos da Europa, da França, e digo, olha que coisa linda, já devo ter passado por aí. Né? Quem sabe, às vezes vou em cemitério, eu falei aqui terça-feira, eu piso no cemitério, disse, rapaz, será que eu estou pisando em mim? Né? Porque vai que eu já fui enterrado aqui, eu não sei. É verdade, a gente não sabe. É esse ciclo. E uma vez o mentor da nossa casa, de maneira muito enfática, disse, já lhe disseram que você foi tal coisa, mas nunca ninguém lhe disse que você foi indigente, e você já foi. Aí você fica murcho, porque a gente só é herói na história, né? Inclusive, né? O tal do Napoleão, coitado, já teve tantos Napoleões aí. Ele fez, mas ninguém lhe contou que você foi indigente, né? Estou lhe contando. Para nós percebermos, então, essa revolução que a gente precisa fazer urgentemente em nós. É desafiador, por isso acredito, estamos aqui reencarnados, em especial aqui na casa de Francisco. Passado o caráter da revelação, ele vai falar sobre Deus. E aí, quando ele fala sobre Deus, vem essa maturidade dos 11 anos refletindo sobre essa perspectiva desse Deus. Soberanamente justo e bom, o que faz com que a gente perceba que não nos encontramos à deriva, apesar de acharmos que estamos. Mas a Gênese aprofunda os atributos da divindade e a gente percebe que estamos sobre esse grande guarda-chuva que toma conta de nós. E que o fim, que é a grande fatalidade da existência, pode demorar milênios. Chegaremos. Mas, Alisson, chegaremos. E que essas dores que chegam para nós, na verdade, é a própria misericórdia. É difícil de acreditar. Como é difícil. Porque a gente não quer a dor. Daí, como a doutrina espírita é importante em nos dizer, presta atenção, então, nas escolhas que fizer. Porque toda ela, sem exceção, irá gerar consequências. Toda ela. Tenhamos a liberdade de escolher, de fazer com o corpo aquilo que lhe aprouver. Mas tenhamos a certeza que o resultado não se negocia. Ele vai chegar. Eu posso fazer então da vida o que eu quiser, até da existência, sim. Se não quiser fazer nada, não faça. Vá viver por aí, não tem problema. O grande X da questão é que os espíritos vão dizer que nesse Deus, como ele é soberanamente justo e bom, ele dá ao indivíduo aquilo que o indivíduo por si só plantou. Então ele chegará na espiritualidade e entrará em contato com a oportunidade que teve e perceberá que ele jogou fora pela janela. E não adiantará gritar dizendo que a culpa era de Deus, porque as pessoas não compreendiam, porque criaram dificuldades. Essas dificuldades são os cenários ajustados para que a gente atinja essa evolução. Para que a consciência torne a ficar em paz. E ele deixa muito claro que esse Deus estabeleceu essas normas
E feliz será aquele que de fato vivenciar dentro desse universo. E aí vamos avançar para o segundo momento, que são os milagres. Algo altamente discutido, porque fulano recebeu o milagre do santo fulano de tal. E aí é bem claro na Gênesis, ele diz, Espiritismo não faz milagres. Porque a tese do milagre não encontra linha racional, vínculo lógico com o conceito que temos de Deus. Não, Alisson? Não. Eu não estou querendo dizer com isso que a espiritualidade não ajude, que não nos alivie, que não nos livre de determinados problemas, mas a forma com que se vende a ideia do milagre, a Gênese, vem mostrar para a gente de forma muito clara que não acontece. Porque seria dizermos que Deus, de alguma forma, se arrependeu do seu planejamento e voltou atrás. Deus não erra, é soberanamente justo e bom. Então não tem ninguém errado nessa existência, nem com a doença equivocada, ou com um desafio que não deve ter. Deus não erra. A condição ali em especial, quando se fala dos problemas físicos, ele vai apresentar uma tese que nós espíritas utilizamos e esquecemos do mundo lá fora, que é a teoria dos fluidos. Essa é ótima. E aí ele faz uma analogia. Estamos imersos. E agora a analogia é minha, tá? Estamos imersos num grande aquário, num aquário divino. A água seria esse fluido cósmico universal. E nós estamos imersos nele. Então, pensar, agir, gera ondas nesse fluido, gerando sobre nós algo positivo ou negativo. De tal forma que os espíritos, quando querem nos auxiliar a reencontrar novamente a saúde, dependendo do nosso merecimento. Volta para aquela parte que Jesus diz a cada um, segundo as suas obras. Porque a dor não é punitiva. E eu fiz uma pergunta boba, mas na verdade ela tinha a ver com essa parte. Até quando vai a nossa prova? Nós não sabemos. Mas os espíritos superiores sabem. E quem busca agir por corrigir-se, recebe o mérito. Então não é nada sobrenatural o milagre. Pelo contrário, nada mais são do que as leis divinas agindo sobre o indivíduo, que atingiu a meta no qual ele foi traçado para chegar, agora ou depois. Então não é Deus que volta atrás e se arrepende e diz, eu errei. Não. É porque nós atingimos a meta. E no momento em que atinge a meta, para que vai sofrer? Alivia. Porque ele já entendeu. É a beleza desse Deus dinâmico. Por que dinâmico, Alisson? Porque ele não coloca uma regra que está fixa e acabou. Daí Jesus dizia para que ninguém julgasse, porque só ele julga em última instância, porque ele sabe do nosso histórico. Aí a beleza dos milagres é exatamente essa condição em que os espíritos vêm falando. E aí chega o momento da terceira parte dessa obra, que são exatamente as predições. E ele começa o capítulo das predições falando algo que nós gostaríamos muito de ter, chamada de teoria da presciência. Olha que maravilha. Vou jogar na Mega Sena, será que eu ganho? Você já sabe que vai ganhar? Mas não é só isso. Imagine você acordar e dizer, olha, hoje, rapaz, eu senti, hoje eu desencarno. Hã? Que tal? Alguém que você gosta muito, você percebe que vai acontecer, você tem certeza que vai acontecer. Será que a gente ficava em paz? Ai, tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Foi que houve nada, acabei de saber que fulano de tal vai morrer. E se for a gente? Aí a gente corre, né? Faz tudo, negocia, lê a Bíblia, faz qualquer negócio para que não aconteça, como se a gente não fosse. Mas dá para perceber, então, que as predições, o Espiritismo diz que até isso não foge à lei. Que isso está dentro da lei, e aí sim eles fazem uma analogia formidável. Eles dizem assim, faça de conta que nós somos um grande viajor, e estamos por uma estrada, e nessa estrada nós sabemos que chegaremos, não sabemos o que tem nela, porque ela é muito longa. Mas há alguém que está no topo de uma montanha, e ele consegue ter a visão inteira do caminho. Ele consegue ver que terá áreas de riachos a serem vencidas.
de florestas fechadas, de pedregulhos. Ele consegue perceber tudo. Nisso ele desce correndo e lhe encontra em determinada região. Então ele tem a capacidade de lhe dizer, olha, você encontrará um riacho lá na frente. E terá uma área de floresta fechada e uma outra de pedregulhos. Isso é maravilhoso. Não é sobrenatural. É a capacidade que tem esses espíritos de, quando necessário, perceber o que vai acontecer nesse futuro. Porque essa informação se torna importante. Mas é indiscutível que uma mente agora maturada, depois de 10 anos de doutrina espírita, conversando com os espíritos, não viesse a pensar de outras formas, porque até mesmo nós, que não somos um Allan Kardec na maturidade daquele pensamento, iríamos questionar. E o livre-arbítrio está onde? Será que, diante desta presciência do que está por acontecer, a gente não pode modificar a realidade? E aí os espíritos respondem, e eu prefiro trazer o que eles apresentam. As mais das vezes, os acontecimentos vulgares da vida privada são consequência da maneira de proceder de cada um. Este, de acordo com as suas capacidades, com a sua habilidade, com a sua perseverança, prudência e energia, terá êxito naquilo em que outro verá malogrados todos os seus esforços, por efeito da sua inaptidão, de sorte que se pode dizer que cada um é o artífice do seu próprio futuro. Futuro que jamais se encontra sujeito a uma cega fatalidade, independente da sua personalidade. Conhecendo-se o caráter de um indivíduo, facilmente se lhe pode predizer a sorte que o espera no caminho por onde haja ele enveredado. Então observemos que essas condições do cotidiano, que não modificam a nossa vida em nada, não está sujeito a essa inflexibilidade. Pelo contrário, é o livre-arbítrio de cada um. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, encontraremos isso, quando relacionado a sofrimento, causas atuais das aflições. Mas não estava programado eu ter diabetes. Não, mas você come doce todos os dias, 3 vezes ao dia. Chega uma hora que o organismo não dá conta, vai desenvolver. Estava no meu código genético. Não, você gerou o problema. O corpo não aguentou, sucumbiu. Eu não poderia ter feito uma previsão, no caso, né, não acontecer? Poderia, se tivesse equilíbrio. Usar o livre-arbítrio de forma racional. De maneira que quando eu conheço a lei, agora eu ando conforme ela, ou fora dela, sabendo que o resultado virá. Mas olha que interessante nessa presciência, nessas condições que eles falam do futuro, porque há um momento do indivíduo, e ele vai explicar isso por aviso dos espíritos, maturidade do próprio espírito reencarnante como missionário, ou momentos de sono, quando nós nos desprendemos do corpo e temos a oportunidade de ver aquele futuro que está sendo nos dado ver com um objetivo útil. Só cuidado, para não se tornar vítima de espíritos zombeteiros que sabem qual é o seu medo e vão querer perturbá-lo até o último instante. Por isso é necessário acender a luz. Por que você está dizendo isso? Não, porque tem gente que diz assim, olha, tem um fulano que está dizendo, acordou desesperado, dizendo que eu vou morrer. Não, vai, ele acertou. Primeira coisa, vai. Não tenham receio disso, vai. Quando está desde o livro dos Espíritos, eles dizem, ninguém tem esse dia. Nem essa data. Esquece isso. Mas, Alisson, ele não pode. Pode. Uma vez pode. 2, 3, 4, 5, 6 vezes com todo mundo que está ao redor dele. Então, a gente vai perceber que muitas vezes há espíritos que se aproveitam para gerar o distúrbio, o problema, nesse momento do sono. Porque eu repito do que a gente falou. É porque a vertente, gente, as vertentes são tão grandes quando a gente estuda espiritismo, que a gente tem que estar atento a tudo. Lembra da lei de afinidade? Na hora em que eu parto para o mundo espiritual, mesmo num desligar parcial, que é o momento do sono, eu vou estar junto com aqueles que eu alimento diariamente através dos meus pensamentos e das minhas escolhas. Então são espíritos zombeteiros que aproveitam e dizem, peraí, vamos perturbar? E aí perturba.
Mas observem que é real, eles vão dar nessa teoria da presciência, ele mostra para a gente que o espírito, todos nós somos espíritos, e temos essa oportunidade de ir e vir. Agora, olha que interessante, os acontecimentos que envolvem interesses gerais da humanidade, têm a regulá-los a providência. Os interesses gerais, os acontecimentos que envolvem interesses gerais da humanidade, têm a regulá-los a providência. Mas, Alisson, não vejo nada na minha cabeça agora. Não? Alguém lembra de um probleminha que a gente teve alguns anos atrás chamado de Covid? Foi a providência? Foi a providência. Quando uma coisa está nos desígnios de Deus, ela se cumpre a despeito de tudo, ou por um meio ou por outro. Os homens concorrem para que ela se execute. Nenhum, porém, é indispensável, pois, do contrário, o próprio Deus estaria à mercê de suas criaturas. Ou seja, às vezes há indivíduos que estão sendo usados, mas se ele não for, não tem problema, tem outro, porque Deus não está à mercê da criatura, e sim o contrário. Porque a lei divina, de fato, ela é soberana. Se faltar aquele a quem incumba a missão de a executar, outro será dela encarregado. Não há missão fatal. O homem tem sempre a liberdade de cumprir ou não o que lhe foi confiada e que ele voluntariamente aceitou. Se não o faz, perde os benefícios que daí lhe resultariam e assume a responsabilidade dos atrasos que possam resultar da sua negligência ou da sua má vontade. Se tornar um obstáculo a que ele se cumpra, está em Deus afastá-lo com um sopro. Olha que beleza. Nós não estamos à deriva. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, quando ele vai falar, antes da pandemia, tem um livro chamado Perturbações Espirituais, ele relata neste livro uma frase que diz assim: até as pandemias que atingem o mundo, elas iniciam primeiro cá, no mundo espiritual, depois aí. E se encerra primeiro na espiritualidade, para depois encerrarmos aí. A Gênese, então, vai falar sobre esse cenário, esses assuntos que são, no mínimo, curiosos da nossa vida, porque os acontecimentos nos levam a pensar, será que isso teve uma razão de ser? Foi algo fortuito? Foi algo que aconteceu, um jogo de dados? Então, a Gênese vai nos trazer essas respostas, mas de uma maneira profunda, filosófica, de quem já passeou nos princípios da doutrina nas obras anteriores, para que possamos compreender de fato tudo aquilo que nos foi proposto pelo próprio Mestre quando nos falou do Consolador. De todas as frases, de todos os ensinamentos que a Gênese nos traz, eu elegi um que eu normalmente repito em minhas palestras, e talvez ele sintetize a essência do pensamento do livro inteiro, porque é o destrinchar nos mecanismos que temos a curiosidade que ele vai trazer, mas obedecendo a esse conceito que todos nós deveríamos guardar como espíritas, diante de um mundo tão desafiador, seja ele o nosso mundo íntimo ou esse mundo em contexto coletivo, social. Particularmente eu gosto muito dessa frase, e daí porque quero partilhar com vocês. A providência divina é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisto que consiste a sua ação providencial. A grande mensagem é essa: não estamos sozinhos. Façamos a nossa parte, porque nós às vezes encontramos irmãos que bradam aos quatro cantos: Deus é fiel. A pergunta que o espírita deve fazer é: e nós somos fiéis às leis divinas? A Gênese então nos convoca a essa reflexão. Fica o convite à leitura, de aumentarmos esse número de indivíduos que leiam a Gênese e reflitam com ela, para que se sintam mais robustecidos para os desafios da vida. E aí sim, estaremos caminhando mais convictos, mais protegidos das nossas próprias sombras. E o outro convite, de nos encontrarmos em nosso carnaval, no evento do ENEESP.
A todos, saúde e paz.